Olá, tudo bem com você? Eu estou fazendo aqui no meu canal uma série sobre este livro aqui, de Tarso a Roma. Se você perdeu os vídeos anteriores, estão aqui no meu canal. Eu criei uma playlist de Tarso a Roma. O autor aqui faz uma viagem, é um livro pequeno, poucas páginas, mas bastante interessante. Ele faz uma viagem pelas cidades nas quais Paulo esteve e nas quais também fundou algumas igrejas, né? Aqui no sumário você vê quais são as cidades. E é um livro interessante porque ele apresenta aspectos históricos, geográficos, mas também traz lições espirituais com respeito ao que aconteceu nessas cidades e ao que Paulo pregou lá. Damasco, Antioquia, Filipos, Bereia, Atenas, Cesareia e Roma. E o interessante é que agora, no mês de julho, daqui a poucos meses, eu estou falando agora aqui no mês de abril, gravando esse vídeo aqui em abril, a agência Mapa na Mão convidou aí pastor Roger Tavares e eu para fazermos uma viagem para lá com um grupo de pessoas, passando por algumas dessas cidades aqui e também algumas das cidades das mencionadas igrejas do Apocalipse. Então, além dessas aqui, nós estaremos em Éfeso, estaremos em Laodiceia, algumas das 7 igrejas lá do Apocalipse. Será uma viagem cultural de muita inspiração, espiritual, será marcante com certeza na vida de várias pessoas, de nós também, e você está convidado a participar conosco se puder, ou então a indicar para alguém. Faltam só 3 vagas para preenchermos o grupo ali. Eu vou deixar depois aqui o telefone, o cartaz dessa viagem, para que você possa ter mais informações com a agência Mapa na Mão, ok? O capítulo 3 tem como título Filipos, do suicídio à salvação, e aqui o autor fala um pouco sobre a cidade, sobre o que aconteceu lá, sobre alguns milagres interessantes que aconteceram por lá. Paulo estava em sua segunda viagem missionária, acompanhado por Silas, Dr. Lucas e o jovem Timóteo. Ele foi direcionado em uma visão à costa ocidental do Mar Egeu, onde plantou a fé em Filipos, Tessalônica e Corinto, antes de se estabelecer em Éfeso. Estaremos nessas 3 cidades, ou nas ruínas, né, delas. Ele navegou de Troade ao norte do Mar Egeu, chegando a Neápolis, o porto de Filipos, na costa macedônica. Filipos se localizava na Via Egnácia, a 16 quilômetros do Egeu. A cidade recebeu esse nome em homenagem a Filipe II da Macedônia. Alexandre o Grande passou por lá também, Antônio Otaviano, né? Aqui diz que em 530 Alexandre passou por Filipos em sua viagem de Anfípolis à Trácia. Ele entrou para a história novamente em 42 a.C., quando Antônio e Otaviano derrotaram Bruto e Cássio, os assassinos de Júlio César, a oeste da cidade. Após a Batalha de Filipos, Antônio ordenou que soldados romanos permanecessem em Filipos, a qual se transformou em uma colônia romana. Então perceba já uma mescla de cultura aí, né? Trácia, Roma e outros que por ali estiveram. Otaviano enviou outros colonos para lá após a sua vitória sobre Antônio e Cleópatra em Ácio, no ano 31 a.C. Em consequência, a cidade contava com uma população mista, trácios originais, gregos e romanos. Era, portanto, uma cidade bastante ali cosmopolita, de mistura de culturas. Então você já tem um pano de fundo para entender onde Paulo esteve e como ele pregou naquele local. Quando Paulo visitava uma nova cidade, ele tinha o costume de ir a uma sinagoga local no primeiro sábado, após sua chegada, a fim de apresentar a mensagem cristã primeiro aos judeus. Contudo, em Filipos não havia sinagoga. Como eu disse, era uma cidade pagã, gentia. Havia, porém, um local de encontro não oficial fora da cidade, onde se reunia certo número de mulheres. E é quando ali em Atos 13, né, mencionado que Paulo se dirigiu para a beira do rio, para ali ter um local de oração, e encontrou esse grupo de mulheres e pregou para elas. É justamente ali que se converte Lídia, uma gentia temente a Deus, lá de Tiatira, da província da Ásia. Ela fora para Filipos vender tecido púrpura. Segundo o relato bíblico, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Isso está lá em Atos 16:14. E ela então se tornou a primeira conversa na Europa, batizada com todos os da sua casa. Sabe que nessa viagem que faremos para a Turquia e Grécia, estaremos nesse local onde Lídia foi batizada, o primeiro batismo cristão na Europa. Eu gravei um vídeo aqui no meu canal, se você colocar no buscador a palavra Lídia, o nome dela, você vai encontrar esse vídeo em que eu falo um pouco mais sobre essa mulher especial que se converteu de todo o coração e dedicou o que ela tinha, né, seus recursos, sua vida
para a pregação do Evangelho. Uma história muito bonita realmente, né? Havia também lá naquela ocasião uma jovem possessa de espírito adivinhador. E Paulo expulsou o demônio dela. E os donos dessa moça, né, digamos assim, ficaram com muita raiva porque eles a exploravam, né, para ganhar dinheiro, inclusive. Como as leis em voga proibiam propaganda religiosa estrangeira aos cidadãos romanos, os magistrados mandaram açoitar os missionários e os mandaram para a prisão. Então, além de ele ter incomodado as pessoas com a cura daquela menina que estava possessa, aquela moça, eles também estavam pregando abertamente numa cidade que não permitia isso, não havia liberdade religiosa naquela cidade. Eles não se deixaram constranger por essa falta de liberdade, pregaram a si mesmo e foram presos. E aí vem aquela história bonita de que eles estavam lá cantando na prisão. Como é que alguém pode estar ali preso por correntes e à meia-noite cantando ao Senhor com as costas todas marcadas, né, machucadas pelos açoites? Eles estavam ali felizes por sofrer por Cristo e por pregar o Evangelho naquela localidade que ainda não tinha conhecido a luz da palavra de Deus. E aí acontece um terremoto, as celas se abrem, você conhece a história, né? Leia lá em Atos 16, e os presos não fogem, ficam ali. O carcereiro vê a cena, fica espantado, estava a ponto de se matar por ter falhado, né, em sua missão, sabia que ele seria punido por isso, e aí Paulo diz para não fazer isso, né? Não faça isso. Paulo faz um apelo, Paulo prega para aquele carcereiro, e aí é dito que a pergunta dele é: o que eu farei para ser salvo? Ele entendeu, ele aceitou o apelo. E Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que bonita essa história, que conversão maravilhosa, né? Aconteceu ali em Filipos, quando Paulo e Silas estavam presos naquela cadeia terrível, né? Úmida, escura. Ali brilhou a luz do céu e o carcereiro se converteu. O carcereiro não foi chamado a uma fé generalizada, mas a uma fé específica, ou seja, fé na pessoa e na obra de Jesus. E a partir daqui o autor faz uma reflexão do que é aceitar Jesus de fato, o que é crer de verdade, né? E não é apenas aceitar uma religião, ter uma espiritualidade, não, é uma fé específica. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Paulo era sempre muito específico no tipo de fé que é salvadora. Quem é o Salvador de fato? Inclui a crença de que Deus existe, que entrou no mundo por meio da encarnação na pessoa de Jesus Cristo e que em Cristo nossa redenção está garantida mediante sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Mais adiante, até mesmo os demônios aceitam os fatos da fé, mas eles não possuem a fé no sentido salvador da palavra. Como diz a Bíblia, né? Tiago 2, os demônios creem porque vieram do céu, sabem que Deus existe, mas essa fé não nos salva. Precisamos de uma fé real, de um relacionamento real com Jesus, de ler a Bíblia todos os dias, de fazer nossas orações, frequentar a igreja, alimentar nossa relação com Deus. Essa é a fé que se espera de alguém que deseja ser salvo. Uma pessoa pode ter uma dimensão mental da fé e ainda assim não estar em um relacionamento vivo e amoroso com Deus, pois só é possível se relacionar com Ele por intermédio da fé. A fé verdadeira envolve mais do que se convencer de que algo é verdade. Envolve amar a verdade. Significa mais do que aceitar a Cristo, é ter prazer nele. Me lembrei agora de Richard Dawkins, aquele ateu famoso britânico, que diz ser um cristão cultural. Deus não quer cristãos culturais que apenas gostam das festas religiosas, gostam do clima de Natal, essas coisas. Deus quer cristãos de verdade. Cristãos que têm uma relação real com Jesus. E o capítulo encerra com as seguintes palavras: foi essa fé plena que o carcereiro e sua família aceitaram, pois a narrativa conclui com um belo testemunho de que eles manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Você é feliz por ser cristão? Você já aceitou Jesus como seu salvador pessoal? Você entende o que é ter fé de verdade e não apenas uma simples ideia a respeito? Que essa reflexão nos ajude a pensar nisso. E que, assim como aqueles que se converteram em Filipos, possamos nós também nos converter de verdade, de todo o coração, e viver com o nosso Senhor Jesus Cristo essa realidade da fé. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.